Fala galera, beleza? Professor Lobão na área. Estamos aqui em mais uma aula de Geografia do Brasil e hoje vamos falar da região Nordeste. Essa aula é para os alunos do curso MED, né? Então, nós vamos aí continuar o nosso extensivo para a prova do Enem e vamos falar sobre a região Nordeste. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lobão e você está no canal Mais Geo. Deixa eu passar aqui então para as aulas. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar mensagem no chat, tá? Se o áudio estiver baixo, vocês me falam. Se tiver algum problema de transmissão, vocês podem participar. Então, temos aqui alguns alunos participando da aula, né? Muito obrigado. Vamos começar então. Vamos falar sobre a região Nordeste. Depois, quem quiser acompanhar nas aulas anteriores, falamos sobre a região Norte do Brasil. E depois nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste, Sudeste, região Sul, né? Falamos também em outras aulas anteriores sobre os processos de regionalização do Brasil, pelo IBGE, pelo Pedro Pincas Geiser e também por Milton Santos. Bora para a aula? Então, olha só, pessoal. Primeiro aqui nós vamos pegar essa divisão do IBGE, que classifica o Brasil em 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. O IBGE começou a fazer essas classificações a partir de 1940. Tá? O IBGE, inclusive, até ontem fez aniversário, né? Dia 29 de maio, fez 84 anos de existência. Surgiu 29 de maio de 1936, já com o intuito de estudar o Brasil e de regionalizar. Em 1940 houve um censo demográfico e também houve a primeira classificação subdivisão do Brasil. Lembrando que essa subdivisão inicial era diferente do que nós vemos hoje. Alguns estados eram territórios, alguns estados eram interligados. A capital não era em Brasília, né, era no Rio de Janeiro. Então, e as regiões também não eram essas mesmas, você tinha outra classificação. Então, desde 1950 houve uma modificação e agora nós estamos na última modificação que aconteceu em 1988, onde você vai ter o Tocantins se desmembrando de Goiás e indo para a região norte, né, e tendo a última configuração então. E aqui nós vamos falar sobre a região Nordeste, composta por 9 estados. Então, olha só, vamos ver aqui algumas características físicas dessa região que é muito importante. O relevo, predominam as depressões, a grande depressão sertaneja, áreas de planalto, né, que estão circundando o Planalto do Maranhão, Piauí e o Planalto nordestino, além de chapadas, com ocorrência de planície costeira em todo o litoral. Então você vai ter no litoral planície costeira, depois você vai ter as áreas de planalto com chapadas e no centro da região Nordeste nós vamos ter a depressão sertaneja. Hidrografia, predominam-se os rios temporários ou intermitentes, devido, né, ao clima ser semiárido. Você vai ter alguns rios que vão secar durante parte do ano, são chamados rios intermitentes. Então a boa parte dos rios da região são dessa configuração. O principal rio perene e o mais famoso é o Rio São Francisco, que nasce no sul de Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Então ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele corre na direção de sul a norte, atravessando o estado da Bahia, depois vai ficar entre a Bahia e Pernambuco, e depois nos estados tampão, Sergipe e Alagoas, com a sua foz. É um rio muito importante da região. Outro rio que a gente pode destacar também é o rio Parnaíba, né, já aí no meio norte, já quase próximo à região da Amazônia. O clima da região Nordeste. Muita gente acha que o clima da região Nordeste é apenas o sertão, mas isso é um grande erro. Nós temos aí uma grande diversificação. Nós temos no litoral um clima, nós temos no sertão outro clima, e nós temos no meio norte outro clima. Então nós temos aí uma grande variação de paisagens, né? Então olha só, o Nordeste apresenta 2 tipos climáticos, que é o clima tropical, próximo ao litoral, é o chamado tropical atlântico,
e nós temos o semiárido no interior da região. E quando você chega, por exemplo, na região entre o Maranhão e o Piauí, você também vai ter um clima tropical semi-úmido, né, característica aí de uma região mais continental. A vegetação também é muito diversificada. Você vai encontrar na região limite aí com a Amazônia, a mata dos cocais, o babaçu e a carnaúba. Você vai ter no interior a caatinga, né, característica da região semiárida, e no litoral você tem, ou pelo menos tinha, né, grandes áreas de mata atlântica que foram as primeiras a serem devastadas aí pela ação do homem. Então você vai ter então uma grande diversidade de paisagens. E no sudoeste da região também nós temos manchas aí de cerrado, né, em contato aí com o Tocantins e com Goiás, né? Então nós temos aí uma vegetação muito diversificada. Mas vamos lá, pessoal, vamos para a contextualização regional. Nós temos na região Nordeste, como eu falei para vocês, 9 estados. Nós temos o Maranhão, em contato aí com a região amazônica, nós temos depois o Piauí, nós temos Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Então é a região do IBGE que possui a maior subdivisão. O Nordeste possui 9 estados, a região Norte possui 7 estados. A região Sudeste, 4 estados, a região Centro-Oeste, 3 estados e 1 DF, e a região Sul, 3 estados. Então, das regiões do IBGE, a que possui a maior quantidade de estados é a região Nordeste. Então, essa divisão, né, de estados é resultante aí de aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Mas você pode observar que muitos desses estados, muitas dessas divisões, ela vem do início da colonização do Brasil, naquele processo de capitanias hereditárias. Estamos aqui no chat, o Rocha, bom dia Rocha, beleza? Né? O Rocha aí, o outro componente do Magel, né, também está firme e forte acordado num sábado de manhã. Vamos lá então? Vamos falar alguns aspectos gerais sobre a região Nordeste. A região Nordeste foi o polo mais rico da América Portuguesa. Então estamos falando do processo de colonização. E inicialmente no processo de colonização, né, a primeira região que foi ocupada, que foi utilizada aí pela colonização portuguesa, foi a região Nordeste, onde a Bahia era capital. E desenvolveu-se aí, né, processo da extração, inicialmente no período pré-colonial do pau-brasil. Depois você teve também o processo do cultivo da cana, numa região de solo bastante fértil, chamado solo de Massapê. Então houve um grande ciclo econômico, um grande desenvolvimento. Então o Nordeste representa, né, principalmente o litoral do Nordeste, a grande força do Brasil colonial, que depois foi passando para a região Centro-Sul, né, para o Sudeste aí, quando você houve a mudança da capital para o Rio de Janeiro, mais próximo aí do ciclo econômico do ouro e depois do café. Outra coisa é considerada a região problema, devido aí ao processo de desigualdade, de grande pobreza, né, e também do grande polígono das secas, que gera aí um caos social muito grande para a população do interior, né, que sofre bastante com, né, tanto a seca da região, né, o clima semiárido, como também da ação política que gera uma indústria das secas. Enfrenta graves problemas sociais e econômicos. O Nordeste é considerado uma área de repulsão populacional. Se você for observar os processos de migração interna, você vai ver que houve um grande fluxo de pessoas do Nordeste indo para a região Sudeste, indo para a região Centro-Oeste no momento da construção de Brasília e até para a região Norte. Então houve um grande fluxo que agora está um pouco diminuído, né? Tem até uma migração de retorno, mas foi muito forte ao longo do século XX, devido aí à condição de problema da região e do desenvolvimento da urbanização, né, que foi crescendo no Brasil, que gerou uma atração populacional. Além do fato também, né, da construção de Brasília, que gerou
uma grande oferta de empregos. Você vai ter problemas em relação ao analfabetismo, à mortalidade infantil, à concentração de renda, concentração de terra, a questão da seca, a falta de oportunidade de empregos. Então, vários problemas aí são muito comuns na região Nordeste. A região Nordeste é considerada uma região de grande contraste, porque você vai ter aí grandes assimetrias. Você vai ter algumas regiões mais desenvolvidas, você vai ter populações mais desenvolvidas, porém você vai ter também muita pobreza. Então, é como se você tivesse aí dois mundos, né? Você observa aí que há um grande contraste social na região Nordeste. Um filme que eu acho interessante, que mostra um pouquinho dessa oposição aí na cidade de Salvador, é o filme Cidade Alta, que mostra, né, a elite e a pobreza de Salvador. Então, nas capitais do Nordeste você vai encontrar esse processo, mas também você vai encontrar isso aí, né, em relação ao litoral, em relação à zona da mata, com o interior, com o chamado sertão. Então, olha só, apresenta a maior desigualdade social do país, há grandes contrastes físicos também, né, em relação ao litoral úmido desenvolvido em relação ao interior seco, apresenta o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Você vai ter estados aí com grande pobreza, com grande desigualdade, tá? Área que requer grande atenção das políticas públicas. E, infelizmente, essas políticas públicas não são feitas para resolver o problema, e sim para poder empurrar com a barriga e isso gerar cada vez mais a dependência de seus governantes, né? O que o pessoal chama de indústria das secas. Então, se você for observar aqui o IDH, né, dos estados brasileiros, você vai perceber que na região Nordeste você vai ter áreas de baixíssimo IDH, né? Inclusive até nos estados onde a região do sertão é maior, você vai ter esse contraste ainda muito maior. Então, situação em relação a baixo tempo na escola, PIB per capita baixíssimo, baixa expectativa de vida, uma condição social muito ruim, né, que acontece especialmente, de novo, nas regiões do sertão nordestino, né? Cidades aí com uma grande pobreza, com um ritmo de vida muito lento. Para podermos estudar a região Nordeste, nós podemos fazer subdivisões, né? O Nordeste já é uma subdivisão do Brasil e nós podemos fazer subdivisões em relação à região Nordeste. Uma subdivisão muito conhecida é aquela que classifica o Nordeste em 4 áreas, que são a região do litoral, também conhecido como Zona da Mata, a transição entre o litoral e o sertão, chamado de agreste, a região do sertão nordestino, que é uma vasta área aí de clima semiárido e de vegetação da caatinga, e nós temos também na região de Contada do Nordeste, com o norte, com a Amazônia, a região do meio norte, aquela área onde você vai ter a presença da mata dos cocais, né? Especialmente o babaçu e a carnaúba. Então, a região Nordeste é dividida em 4 áreas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. E se eu for observar aqui, né, essa subdivisão também ela se relaciona um pouquinho aí com o relevo da região. A Zona da Mata é um relevo de planície litorânea, o Agreste é um relevo de chapadas e planaltos, que vão fazer aquele processo do barlavento e impedir que a umidade chegue ao sertão. O sertão é uma área de depressão, onde depois você vai ter também uma transição que é o Planalto do Maranhão-Piauí, para o meio norte ser uma região aí de planalto com chapadas, né? Já na transição para a região norte. Então, o perfil topográfico, o relevo, ajuda a entender um pouquinho esse processo de subdivisão da região Nordeste. Do litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte até o Médio São Francisco, estende-se uma mancha semiárida dentro do domínio tropical, abrangendo quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa grande mancha semiárida é a região da depressão sertaneja,
aonde a umidade não consegue vir nem da Amazônia, nem do litoral do Atlântico, devido aí ao relevo, né, aos planaltos que vão impedir esse processo através do chamado efeito orográfico, que vai fazer com que as precipitações aconteçam, especialmente aí, né, na região do planalto mais elevado, e não conseguir chegar para o interior. Em relação ao clima e vegetação dessa área, analise as afirmativas a seguir. 1. As médias térmicas anuais elevadas e as ações dos ventos originam índices de evaporação maiores que os de precipitação. Verdadeiro. Então você vai ter muita evaporação e pouca precipitação, uma região de muita seca, tá? Outro, as médias pluviométricas inferiores a 600 milímetros anuais dão origem a áreas secas bem marcadas com índices de desertificação. Verdadeiro, né? O clima semiárido tem médias térmicas aí inferiores a 600 milímetros, né? Diferente aí dos 1.200, 1.300 do Cerrado e diferente aí dos 3.000 para 4.000 da região norte, da região amazônica. Outro, a semiaridez é percebida no quadro natural pela vegetação xerófila e pelo escoamento temporário dos rios. Isso mesmo, né? Então a vegetação ela é xerófila, que são aquelas plantas adaptadas a pouca umidade, com pequeno porte, com raiz profunda, com caules suculentos para armazenar água e folhas modificadas em formato de espinhos para poder reter a umidade. E agora então a gente vai falar região por região. E vamos começar falando sobre a sub-região da zona da mata, aquela do litoral. Então ela vai ocupar a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Então pega aí o litoral leste atlântico, tá? Foi o primeiro local do Brasil a ser povoado, ainda é a área mais habitada da região Nordeste. Então a região da Zona da Mata é a região mais habitada do Nordeste. Foi o primeiro local do Brasil a ser povoado, né? Então vamos lá. Os cultivos, você vai ter a cana-de-açúcar, baseada em grandes propriedades de latifúndios e no trabalho escravo, isso no início da colonização, né? Nós chamamos de plantations, que são grandes propriedades monocultoras com mão de obra escrava, voltadas para exportação, e do cacau, que representa uma importante atividade econômica, especialmente aí na Bahia, né? Já em relação à vegetação, né? O cacau vai estar pegando aí a sombra aí da mata, né, do litoral. E atualmente boa parte dessa região vive aí como economia do turismo, com praias muito bonitas, né, com atividade muito desenvolvida. Então é o turismo na região Nordeste, no litoral da região Nordeste. Temos também aí o início de alguns polos de desenvolvimento econômico, né, alguns parques industriais, vai ter um polo petroquímico também, mas o turismo é uma atividade muito importante, muito utilizada nessa região. Nós podemos subdividir a Zona da Mata, olha só, que é uma parte do Nordeste, que é uma parte do Brasil, em 3 áreas. Nós temos aí na porção mais ao norte, né, do centro mais para o norte, a Zona da Mata Açucareira, estende-se do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia, com um predomínio de latifúndios monocultores de açúcar, né? Depois nós temos aí na parte centro para o sul, nós temos a zona do Recôncavo Baiano, próximo à cidade de Salvador, predomina-se o cultivo do tabaco e a exploração do petróleo. Então você vai ter um polo petroquímico em Camaçari, né? Você vai ter então uma região voltada para esse segmento. E no sul da Zona da Mata, tá? Que pega aí o centro e o sul da Bahia, nós temos a zona do cacau, né? O sul da Bahia, o cacau é a principal atividade econômica. Sofreu muito, né, nos últimos tempos aí com uma grande praga chamada vassoura de bruxa, né, que atrapalhou a produção, inclusive até também sofreu com a concorrência do cacau que começou a ser plantado na África. Então você vai ter um processo aí de concorrência que atrapalhou essa atividade econômica que gerou já muito lucro para a região, beleza?
Vamos ver aqui então as características físicas da zona da mata. Primeiro, vai possuir altas temperaturas médias térmicas anuais acima de 26 graus. É uma característica do clima tropical atlântico. Então é um clima quente, né? Você vai ter aí próximo à linha do Equador, então uma região de zona tropical, com altas temperaturas. Você vai ter uma elevada pluviosidade, com índices de chuvas que chegam de 1.800 a 2.000 milímetros anuais. Olha só, 3 vezes mais do que a precipitação no sertão nordestino. Lembrando aí que esse clima tropical atlântico no Nordeste vai ter a ocorrência de chuvas mais concentradas no período do inverno e menos no período do verão. Então, se você vai ter mais ou menos de maio até agosto, né, um período aí de mais chuvas na região Nordeste. E no começo do ano de menos chuvas. Você vai até o pessoal aí que chega em dezembro, janeiro, fevereiro, nas praias do Nordeste ficam aí convidativas, porque em pleno verão e com menos quantidade de chuvas do que quando ocorre no meio do ano. Né? Quando você vai, né, para o litoral do Nordeste no meio do ano, você pode correr o risco de ter que ficar no hotel porque está chovendo e você não pode curtir a sua praia. Então, o clima tropical litorâneo, ou tropical úmido, ou tropical atlântico, né? Essas condições climáticas favorecem o desenvolvimento da floresta tropical úmida de encosta, chamado de Mata Atlântica. Então, originalmente, a vegetação dessa região era a Mata Atlântica. Eu falo originalmente por quê? Porque como é a região mais ocupada, que foi ocupada desde o início da colonização, você vai ter então a atividade humana utilizando aí dessa área e inclusive até gerando um processo de desmatamento e degradação ambiental. Então a zona da mata foi muito degradada, a Mata Atlântica foi muito destruída, algumas áreas conseguiram ser preservadas ainda, mas são resquícios da Mata Atlântica, né? É o bioma mais devastado do Brasil. E também nós temos alguma parte de vegetação litorânea, como mangues e as restingas, né? Que também sofrem bastante com a atuação do homem, né? A construção de hotéis, resorts nas áreas do litoral, degradam tanto a Mata Atlântica como também algumas vegetações litorâneas como os mangues, especialmente no Pernambuco. Tá?